Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Eu estou chegando motivado, viu? Com um coração quente, aquecido pela Palavra do Senhor para compartilhá-la com você. Hoje eu quero falar baseado numa pergunta. Somos fiéis? Essa é a pergunta que quero fazer baseado no texto bíblico e eu gostaria de ter a alegria, o privilégio de tê-lo como ouvinte dessa programação. Fique conosco, Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, é o que eu quero destacar. Se formos infiéis, diz o apóstolo São Paulo, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Vou ler novamente. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Baseado nesse versículo, nesse capítulo de 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero fazer-lhes uma pergunta e tentar dar resposta a ela. Somos fiéis? É uma pergunta. Somos fiéis? Quando eu olho para esse capítulo, eu vejo aqui Paulo ensinando o jovem obreiro Timóteo a forma com que ele devia se entregar na casa e na causa do Senhor. Ele vai mostrar que nós precisamos ser prudentes, devemos procurar fazer tudo aquilo que deve ser feito para que nós sejamos aprovados pelo Senhor. A palavra aprovado significa fazer aquilo que vai agradar ao nosso Senhor. Então, ele vai começar dizendo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Qual é o segredo para que nós possamos responder à pergunta que fizemos? Somos fiéis? A pergunta. O Paulo está começando aqui a dizer a Timóteo que para vencermos e sermos fiéis, eu preciso fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Então veja, vamos entender isso aqui. Primeira coisa, não há nenhuma possibilidade de nós sermos fiéis ao Senhor se nós não recebemos do próprio Deus, através do Espírito Santo, a capacidade que nos credencia a viver em fidelidade. O que é ser fiel? Vamos definir fidelidade? Porque tem muitas pessoas que se equivocam. Ser fiel é você conseguir cumprir com todo um conjunto de normas, de determinações que emana do Senhor para nós. Mas tudo isso de forma sensível, de forma objetiva. Mais que isso, uma pessoa só pode dizer que é fiel, ou ela vai chegar a ser chamada de fiel, quando ela consegue cumprir com os estatutos, com os mandamentos do Senhor. É verdade que todos os homens são imperfeitos e não há sequer um homem que a gente venha dizer, esse é perfeito. Não tem. Por mais que a pessoa se aproxime da perfeição, ela vai ter imperfeições. Isso é do ser humano, isso é a herança que o pecado nos deixou. Porém, é verdade também que uma pessoa pode se aproximar da fidelidade baseada numa postura de vida onde ela observa parâmetros, princípios estabelecidos, como disse há pouco, pelo próprio Deus. Então, a primeira coisa que Paulo está aqui recomendando a Timóteo é que ele se fortificasse na graça do Senhor Jesus.
Eu, você, todos nós precisamos nos fortalecer, queridos, na graça do Senhor, porque é ela que nos faz viver. A graça que nos leva a relacionar com o Senhor. O versículo 2 vai dizer o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Aqui tem duas coisas. Primeiro, eu tenho que ser fiel, mas eu também preciso compartilhar com pessoas fiéis. É o que Paulo está pedindo para Timóteo. Primeiro, você tem que se fortificar no Senhor, para que você consiga ser fiel, mas ao mesmo tempo você também precisa confiar essa tarefa a homens fiéis, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Há uma codependência nossa com relação um dos outros. O versículo diz: nós precisamos confiar a homens fiéis que sejam idôneos. Essa é a primeira parte. Para quê? Para também ensinarem aos outros. Então a fidelidade, ela tem que ser desenvolvida para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Isso é muito importante. Aí Paulo vai fazer um pedido para Timóteo, que é, na verdade, algo que as pessoas desse tempo não querem viver. Olha o que está escrito no verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nós precisamos, queridos, ter convicção de que toda pessoa que se propõe a fazer a obra de Deus, ela vai sofrer. O sofrimento é inerente, faz parte. Como um bom soldado que tem que enfrentar dificuldade, adversidade, as mais variadas situações, hoje está de um jeito, amanhã está de outro. A linguagem bíblica é cheia de metáforas, é cheia de parábolas. E aqui nós somos comparados a um soldado. O soldado precisa ser bem treinado, qualificado, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Ele precisa estar bem para que ele consiga desenvolver. Então, Deus quer que você aprenda a viver como soldado. Se tiver que sofrer, vamos sofrer. Se tiver que enfrentar adversidade, vamos enfrentar, porque a Bíblia diz que nós devemos sofrer. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com esse texto que eu estou estudando, cuja pergunta é a seguinte: somos fiéis? Eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando no capítulo 2 de 2 Timóteo, respondendo uma pergunta: somos fiéis? Eu encerrei o primeiro bloco dizendo da figura que Paulo trabalha aqui junto a Timóteo, a figura de um soldado. E aí o versículo de número 3, que eu encerrei dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E aí o versículo de número 4, ele vai fazer uma afirmação que ela é muito importante. Olha só: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, dentro dessa primeira metáfora que Paulo aqui está desenvolvendo, como soldado eu preciso ter minha vida muito bem definida.
Eu não posso estar engastalhado com coisas que não agradam a Deus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Nós temos que estar definidos, decididos. Ou eu sou soldado de Jesus ou não sou. Ou eu vivo para Ele ou não vivo para Ele. Está escrito que nós não podemos estar embaraçados. Tem muita gente embaraçada com muitas coisas. Embaraçado de que forma, pastor? Embaraçado com uma mentira, embaraçado com um adultério, embaraçado com fornicação, embaraçado com uma série de outros pecados que levam-nos o quê? À infidelidade. A infidelidade passa justamente em quebrar princípios que Deus estabeleceu. A fidelidade, como eu defini no início, é você guardar e vivenciar, pautando a sua vida por princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Quando eu quebro esses princípios, eu estou me tornando infiel. É isso. Então, a primeira figura que Paulo desenvolve que é de um soldado, mas aí em seguida ele vai mostrar uma outra figura. Olha só o verso de número 6. O lavrador, aí já mudou a história. Agora já não é mais soldado, agora é um agricultor, é um lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui ele vai mostrar o seguinte: vale a pena você investir no reino de Deus. Vale a pena você sofrer, se precisar necessário, sofrer por amor a Jesus. Por isso que ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Não fica olhando para o sofrimento, porque sofrimento tem mesmo, mas não é só quem serve a Deus que sofre. Tem muita gente que sofre por causas que não vale a pena. Sofrer por Jesus vale a pena, porque vai chegar a hora que Ele vai te recompensar. Aqui ele vai usar a figura do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Vai chegar a hora de você desfrutar das benesses do seu trabalho, do seu empenho, da sua fidelidade ao Deus que te chamou. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Você continua fazendo o trabalho, continua lavrando a terra. Aqui está dizendo o lavrador, né? O lavrador, quando ele vai plantar, ele tem uma expectativa. E qual é a expectativa de uma pessoa que lança a semente no solo? Colher. E colher bons frutos. Que Deus me ajude. Que Deus ajude você a semear a boa semente do Evangelho, a palavra de Deus. Para quê? Para que outras pessoas possam também compartilhar desse privilégio que é ter Jesus no coração. E aqui ele vai dizer o seguinte: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como de um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então eu aprendo aqui o seguinte: Paulo tinha tanta convicção, tanta certeza que valia a pena sofrer por Jesus, que nada era obstáculo, nem a prisão. Imagina você preso, irmão. Imagina nós presos por causa do Evangelho, só por comunicar o Evangelho, só por anunciar Jesus, só por fazer milagres. Veja que injustiça. Paulo enfrentou isso. Paulo enfrentou isso. E ele está dizendo: pelo que sofro trabalho e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E aqui eu começo a tentar responder a pergunta que fiz no tema da mensagem. Somos fiéis? É a pergunta. Quando é que eu posso me tornar fiel? Quando eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou desistir da caminhada, mesmo que eu tenha que enfrentar aflição, sofrimento ou qualquer adversidade. Porque tem muita gente que é fiel só se as coisas estiverem bem. Tiver tudo organizado, dinheiro no bolso, saúde em dia, as coisas tudo dando certinho, sou fiel. Mas não é assim. Paulo está dizendo que mesmo no sofrimento, mesmo na batalha, no suor da batalha, mesmo nas aflições dos dias maus, porque temos, amados, a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na graça do Senhor, para que possais resistir o dia mau. Todo mundo tem o seu dia mau. E quando é que o dia mau chega? Chega quando, muitas vezes, a pessoa não está esperando. E qual é a postura de um fiel? O fiel permanece na sua posição. Ele não sai dela. Ele permanece seguindo a Jesus.
ele permanece obedecendo a palavra, ele permanece servindo ao Senhor, independente das circunstâncias. Veja que isso não é a prática de muita gente nos dias de hoje. Eu estou vendo algumas pessoas desistir da fé. Por quê? Porque enfrentou dificuldade, enfrentou batalhas. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, pelo que tudo sofro, ou pelo que sofro trabalho e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu vou fazer um intervalo comercial e na sequência eu quero explorar um pouquinho isso aqui, porque Paulo viveu em função do seu semelhante e por isso qualquer sofrimento para ele valia a pena. Já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do capítulo 2 de 2 Timóteo. E o tema da reflexão é uma pergunta. Somos fiéis? E eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente que Paulo, ele não só ensina sobre fidelidade, como ele dá exemplo de fidelidade. Ele dá exemplo de fidelidade. É muito importante que eu saiba disso, que eu tenha noção disso. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E Paulo, aqui mostrando que a fidelidade dele levava a enfrentar qualquer problema para que Jesus fosse formado na vida das pessoas. Ai, irmão, isso aqui é lindo. Esse apóstolo, ele podia realmente falar sobre fidelidade. Porque ele era fiel, ele permaneceu fiel em tudo, até no finalzinho da sua vida, quando eles quiseram tentar tirar dele a fidelidade, não é? Sob pena de morrer, e ele optou pela morte. Mas ele não abriu mão da fidelidade, ele permaneceu fiel. Por isso que a palavra dele tem peso, porque ele permaneceu fiel. Mas olha só o que ele vai dizer, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele morreremos. Aliás, se morrermos com ele também viveremos. Eu morro com Cristo para viver com Cristo. Parece até um trocadilho, né? Mas uma verdade absoluta. Se você, meu irmão, quer viver para Cristo, você precisa morrer com Cristo. É óbvio que isso aqui está mostrando, a priori, o aspecto espiritual. Eu preciso estar morto para o mundo e vivo para Jesus. E aqui Paulo está dizendo que esta é uma palavra fiel. Se você morrer por causa de Jesus, você vai viver em Jesus. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Duas coisas, preste atenção, porque aqui está o néctar da mensagem. Por que vale a pena ser fiel? Ele vai dizer, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? O versículo diz claramente, se eu sofrer,
com ele eu vou reinar. Se eu o negar, ele também vai me negar. Qual é a minha escolha? Qual é a sua? Qual é a nossa escolha? Que Deus me ajude a ser o quê? Um servo fiel, que independente das circunstâncias, permaneça servindo a Deus estavelmente e não instavelmente. Veja que ele vai dizer que quem sofre com Cristo vai reinar com Cristo. Quem o nega também, ele vai chegar o dia que vai negar essa pessoa. Quando é que nós negamos ao Senhor? Quando nós não queremos cumprir os seus parâmetros, os seus princípios, quando nós dizemos não para a sua fala, Deus fala conosco e a gente não escuta, quando Ele pede para fazermos algo e nós não fazemos, quando nós queremos fazer as coisas da nossa própria cabeça. Pode ter certeza que essas pessoas, elas um dia vão ter a infelicidade de ver Cristo negando Ele. Mas aí chega o versículo que eu li na abertura do programa. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Por que que Deus, mesmo diante da nossa infidelidade, Ele permanece fiel? Porque faz parte da essência de Deus ser fiel. Deus essencialmente é fiel, não há erro, não há falha, não há sombra de variação no Deus que nós servimos. E é aqui que eu preciso saber, Ele é fiel e muitas vezes conosco, Tu és fiel, Senhor. Nós inclusive cantamos, né? Eu sei que Tu és fiel, tá bom, mas e nós? Somos fiéis a Ele? Será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Essa palavra, ela precisa ser compreendida. Deus quer fidelidade, minha gente. E fidelidade é a prática de um conjunto de princípios que precisam ser observados. Deus pede para mim fazer, eu faço. Deus pede para mim não fazer, eu não faço. Não faço, por quê? Eu quero permanecer fiel. Então, independente da circunstância, eu não sei qual é o momento que você vive, não sei se você está passando por prova, por adversidade, mas, irmão, seja fiel ao Senhor, seja fiel na sua aplicação, na sua adoração, na sua contribuição, na sua oração, na sua dedicação ao Senhor. Tem muita gente que acha que ser fiel é só ser dizimista. Eu sou fiel, Senhor, porque Ele devolve o dízimo na casa do Senhor. O dízimo é apenas de um dos princípios que nós devemos observar. Tem gente que é dizimista, mas não observa os outros parâmetros. Não posso dizer que sou fiel. A fidelidade é, na verdade, um conjunto de princípios obedecidos e praticados. Eu posso dizer que quem faz isso é uma pessoa fiel. Deus, essencialmente, é fiel. Na sua essência, é fiel. E quando é que nós nos tornamos fiéis? À medida que nós nos entronizamos, nós nos aperfeiçoamos em relacionamento com Ele. É quando eu consigo viver uma vida estreita, à medida que eu me aproximo do Senhor, à medida que eu vivo para o Senhor, o que acontece? A fidelidade, ela passa a fazer parte da minha vida. Aí eu prometo que vou fazer, faço. Assumo um compromisso, eu cumpro com Ele. Eu tenho palavra. O meu caráter é ilibado. A minha conduta engrandece o nome do Senhor. O meu testemunho, ao invés de trazer problemas e pior, vulgarizar o nome do Senhor, a minha conduta glorifica, dignifica, exalta, engrandece o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos fiéis. Somos fiéis? É a pergunta. Tente responder essa pergunta para você. Veja se você está observando os parâmetros que Deus estabeleceu na sua palavra. Paulo mostra nesse capítulo que se eu quero ser fiel, eu preciso abrir mão do conforto, eu preciso sofrer, porque só os fiéis, ou só aqueles que estão dispostos a sofrer, é que vão conseguir de fato ser fiel. Vamos orar e vamos pedir a graça devida para sermos fiéis, como Ele é fiel conosco. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, essa boa palavra que acabamos de compartilhar com os meus irmãos. Eu mostrei dentro do capítulo 2, Pai, de 2 Timóteo, que só consegue ser fiel aquele que está disposto a sofrer. Sofrer como
soldado, como lavrador, como aquele que está militando a boa causa do Senhor. Me ajude. Ajude meu irmão, ajude a minha irmã a ser fiel. Não deixa, Senhor, que nós percamos o rumo da salvação. Não permita que a nossa vida seja envolvida e, acima de tudo, entenebrecida pela escuridão desse tempo. Que o Espírito Santo possa sim revelar as grandes verdades da Bíblia, que nós possamos observar os princípios, os parâmetros estabelecidos pelo Senhor, de tal forma que a nossa vida possa glorificar Teu nome. Eu sei que é essa a Tua expectativa com relação a nós, e é por essa razão que eu estou aqui te pedindo. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, como Tu és fiel a nós. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Acabamos de dar o que temos. Você, eu, nós somos fiéis? Vamos lutar para ser. Vamos procurar fazer a melhor forma, ou da melhor forma, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vou me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que o Senhor Deus possa fazer de você e da sua família uma bênção, que aonde você chegar, a bênção de Deus chegue também. Me despeço, desejando rever você no próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.